Olá e sejam bem-vindos ao Bruxelas, meu amor, o programa da Euronews que lhe traz todas as semanas, em português, as notícias e os debates que marcam a atualidade europeia. Eu sou a Mariana Correia e estes são os destaques da semana. O calor está a aumentar, as temperaturas médias da Terra e do oceano na Europa estão a subir, tendo o ano passado registado um número recorde de dias quentes, com o sudeste da Europa pronto a enfrentar os piores impactos do calor e as secas desta primavera a ameaçar a subsistência dos agricultores. Vamos saber o que está em jogo e explorar o próximo grande desafio da Europa, a crise na escassez da água. E ainda a política agrícola comum da União Europeia, lançada nos anos 60 para apoiar os agricultores, vai ser renovada, desde o aumento dos incentivos aos jovens agricultores até à redução da burocracia. A ideia é aliviar os requisitos ambientais e a parte administrativa dos processos para ajudar os agricultores nestes tempos de incerteza. Analisamos o que está em cima da mesa e perguntamos se irá realmente simplificar a vida dos que vivem da agricultura. São várias as questões para colocar aos nossos convidados de hoje, que passo já a apresentar. António Teixeira Correia, eurodeputado do Partido Chega no Parlamento Europeu, seja bem-vindo. Obrigado. Kathleen Figueiredo Laici, representante da região autónoma da Madeira, aqui em Bruxelas. E Tiago Mateus, engenheiro agrónomo. Obrigada aos três e a si que está desse lado. Hoje vamos falar de vários temas, como o ambiente e a agricultura, mas antes vamos ouvir o destaque desta semana. É oficial, 2024 foi o ano mais quente já registado no planeta. De acordo com 6 centros de dados internacionais da Organização Meteorológica Mundial para a NASA, que outros anos estão no top 10, todos os anos desde 2015, o que significa que acabamos de concluir a década mais quente de sempre. Especialistas dizem que a meta de temperatura de longo prazo do Acordo de Paris ainda não está morta, mas em grave perigo. Mas politicamente uma ação diferente é perceptível. A ambição verde está a diminuir na União Europeia. Os motivos? Desafios em matéria de política externa e interna, bem como exigências sociais e económicas concorrentes. E as partes interessadas, desde agricultores a fabricantes de automóveis, manifestaram o seu ressentimento face a regulamentos ambientais mais rigorosos. Estamos numa bifurcação? Devemos salvaguardar o clima ou a economia? António, o grupo político do qual faz parte no Parlamento Europeu, os Patriotas pela Europa, tem uma posição muito concreta sobre as políticas ambientais. Eu pedia para nos explicar sucintamente quais são e se está satisfeito com este retrocesso da Comissão. Bem, é evidente que nós não somos radicais em qualquer tipo de política, sejam elas ambientais, económicas, sociais ou outras. Achamos que a política climática se radicalizou nos últimos anos de uma forma que vem prejudicar a própria vida dos cidadãos. A Europa, no fundo, tem 8% das emissões de gases comparado com os outros países, ou seja, é o continente que, tirando a África, por razões diferentes, que produz menos emissões, mas somos os mais penalizados, nomeadamente a nível da produção industrial e da circulação. Portanto, nós temos que encontrar um equilíbrio entre os dois, de forma a que não percamos a nossa competitividade, que estamos a perdê-la completamente. Nós hoje não podemos competir com a China, com a Rússia, com a Índia, com outros espaços económicos, até com o Vietnã, que começa agora a crescer. E estas políticas vêm aumentar essa... O chamado Green Deal completamente, ou seja, de tal maneira que até os partidos que apoiaram na última legislatura, nomeadamente o Partido Popular Europeu, este Green Deal, agora já estão de alguma forma a retroceder nas suas ideias e a ter um modelo um pouco menos radical e que permita às empresas e aos produtores económicos uma maior liberdade e não os carregar tanto com taxinhas, tarifas, impostos e exigências que realmente podiam não existir. Kathleen, a Madeira enfrenta desafios relacionados com as alterações climáticas. Como é que se faz este equilíbrio entre proteger a natureza e desenvolver a economia? Claramente, a região autónoma da Madeira é uma região que tem uma quantidade de biodiversidade que é bastante importante e que tem que ter uma grande atenção nas suas políticas, nas tomadas de decisão, em proteger essa riqueza. Portanto, hoje em dia, obviamente,
estamos a ter uma sirene de alarme muito importante, já não é qualquer coisa distante. Vimos os fogos, não só na Madeira, vimos o que aconteceu em Espanha, estamos a ver catástrofes naturais no mundo inteiro e claramente hoje em dia inação já não é uma possibilidade. E o custo da inação é essa também que temos que ter em conta quando estamos a tomar decisões políticas. Claramente também temos que ter em conta o impacto económico, social das nossas decisões. E hoje em dia é também uma realidade que estamos a pedir muito às indústrias, às empresas europeias. É uma necessidade, mas também estamos a criar um problema para essas empresas e indústrias quando têm que competir com o resto do mundo. Tiago, como agrónomo e como jovem agricultor, como é que olha para este problema das alterações climáticas? Eu penso que nós temos que endereçar este problema das alterações climáticas. Principalmente temos de ser realistas e também intelectualmente honestos, porque realmente o clima sempre mudou ao longo da existência do nosso planeta. Agora, o que nós estamos neste momento a ver é a mão humana nas alterações climáticas. O que nós fazemos enquanto humanos é acelerar então estas alterações climáticas. Portanto, há necessidade sempre de ver quais são as indústrias mais penalizadoras das alterações climáticas. Poderemos ver que 70% das emissões globais mundiais de gases de efeito de estufa representam as indústrias dependentes de energia. E quando estamos a falar, e quando se fala de agricultura, apenas uma pequena parte destas emissões são de gases de efeito de estufa são acauteladas pela agricultura. E uma vez que a agricultura é primordial para a produção de alimentos, é necessário defender a agricultura. A agricultura sofre realmente com as mudanças das alterações climáticas, por meio das secas, dos incêndios, mas temos, aliados com a tecnologia, aliado com o apoio que pode ser da tecnologia, nomeadamente de novas técnicas genómicas, o setor pode se adaptar face a estas alterações climáticas e, portanto, sair ainda mais resiliente. António, Portugal tem mais a perder ou a ganhar com estes retrocessos nas políticas ambientais? Claramente a ganhar. E eu vou explicar porquê. Outro dia recebi os patrões, chamemos-lhe assim, os responsáveis CEOs e não os acionistas, mas quem manda nas empresas, grandes empresas que ainda existem em Portugal. E eles disseram-me claramente o seguinte: das duas uma, ou nós vamos fazer as alterações das nossas empresas para 2030 ou 2050, conforme as metas que estão estabelecidas, conseguimos fazê-lo a preços excruciantes, brutais, em que não vamos ser competitivos, mesmo que façamos aquilo que nos é exigido, ou por simplesmente deslocalizamos as empresas. O que é que isto quer dizer? Deslocalizar a produção industrial da Europa. Isto é Portugal, que é um país pequeno a nível industrial. Imagine a deslocalização sistemática como foi feita há 30 anos, há 20 e tal anos, das empresas da Alemanha, de França, da Bélgica, do Luxemburgo, etc., para o estrangeiro, para zonas onde não pagam tantos impostos, onde os salários são mais baixos, onde têm melhor acesso às matérias-primas. Isto para a Europa é uma desgraça. É uma verdadeira desgraça. Nós ainda hoje recebi e estive a falar com responsáveis das indústrias conserveiras em Portugal e Espanha. E eles dizem-me claramente que, ou das duas uma, ou nós protegemos as nossas indústrias, quer por não as carregarmos tanto com imposições, sejam elas ambientais ou fiscais, e as apoiamos de um ponto de vista com uma lógica e com uma orientação muito clara para o futuro, ou nós não temos capacidade de competir com os estrangeiros. Isto é dramático para os portugueses, porque não vai haver trabalho, não vai haver empregos, não vai haver produção e nós estamos a cair neste abismo. Mas nós não estamos a dar com uma mão e tirar com a outra. O problema não é esse. O problema é que há alterações ambientais que não dependem do homem, que não dependem do ser humano. Eu costumo dizer por brincadeira que o deserto de Saara aconteceu, era verde, era verdejante, tinha florestas, por isso é que tem petróleo. Mas há estudos científicos que dizem que a ação do homem é que... Deve ter sido os 4x4 dos árabes que deitaram abaixo, com certeza, aquelas uvas todas, quer dizer. Kathleen, o que é que nos pode dizer sobre isto? A ação do homem está provado que tem impactos e a Madeira tem sofrido bastante com isto. Vimos especialmente nos incêndios do ano passado.
Acho que hoje em dia, pronto, podemos sempre questionar tudo, mas penso que hoje em dia, efetivamente, há dados científicos que comprovam que a ação do homem acelerou este processo e acelerou nestes últimos anos, em que tivemos uma industrialização bastante E há importante. políticas na Madeira para a prevenção dessas catástrofes? Há políticas na Madeira, claro que há. Agora, temos que ter em conta que a Madeira é uma ilha, é uma região com uma realidade bastante diferente da realidade do continente europeu. Somos uma pequena ilha, temos, como eu disse, uma quantidade bastante importante de biodiversidade e que precisa de ser protegida. Precisa de ser protegida e claro que o governo está a ter em conta e sempre teve em conta a proteção dessa biodiversidade. Agora, a realidade também é que todos têm que fazer a sua parte, mas nós temos uma realidade diferente, específica, e é preciso ter em conta essa realidade. E quando nos pedem a todos um esforço, claro que todos temos que fazer um esforço, mas ao nível do que nos é permitido e da nossa realidade. Obrigada. Um homem que estava profundamente preocupado com as mudanças do estado do clima era o Papa Francisco. Este fim de semana as atenções estão voltadas para Roma, onde milhares de pessoas prestam a última homenagem a um Papa disruptivo que usou o seu papel como chefe da Igreja Católica para alertar para o problema do aquecimento global. O secretário para as Mudanças Climáticas das Nações Unidas chamou-lhe destemido defensor da ação climática global, elogiando o seu profundo conhecimento sobre as complexas questões do clima. Kathleen, volto a si. Nós vemos aqui um Papa assumir um papel claro na defesa do clima. Falta essa ambição nos líderes europeus? Penso que não falta essa ambição. Penso que temos visto ao longo destes últimos anos uma grande ambição e talvez uma ambição que tenha até sido em demasia e que criou alguma crispação de certos setores, de certas pessoas e talvez com razão, porque a verdade é que temos que ter em conta que temos que agir, temos que tomar decisões, mas cada coisa no seu tempo e não podemos ir com uma força demasiado importante, empurrar à força, temos que também que perceber as realidades e, de certa forma, e penso que é o mais importante, apoiar os setores aos quais estamos a pedir também um esforço acima da média. Tiago, se a União Europeia abrandar agora, que sinal é que vai dar às futuras gerações? Eu penso que não será um abrandamento, eu penso que é uma continuação. As políticas propostas pela União Europeia visam e a verdade é que na continuação das políticas. Mas há um abrandamento. Poderá ser visto como um abrandamento. Agora, face à competitividade, face à competitividade com os restantes países, nós temos que pensar que a nossa agricultura tem que ser resiliente e temos de ser capazes também de concorrer. António, quando personalidades globais reconhecidas pelo impacto positivo que têm na sociedade, como o Papa Francisco teve, alertam para o aquecimento global e que ele é já uma emergência, não podemos dizer que é arriscado sugerir que as metas climáticas da União Europeia são exageradas? Não. As metas são feitas por homens, as análises são feitas por homens. Papa Francisco era um homem e, que eu saiba, não era especialista em clima. Especialista em outras coisas, com certeza, é uma figura que se deve reverenciar, mas não tem nada a ver com o clima. Eu gostava de ouvir a opinião do Tiago sobre o seguinte. Mas já eu acho que o clima não é uma emergência, é um tema de longo prazo, porque as mudanças climáticas são mudanças de longo prazo e não de curto prazo. Mas eu gostava de ouvir a sua opinião, como especialista da agricultura, que é o seguinte: até que ponto é que a ecologia, que nos obrigam a fazer placas solares, ventoinhas, etc., não acabam a certa altura por serem prejudiciais daquilo que é essencial, que é a soberania alimentar, que é a soberania do próprio país em termos da promoção da agricultura. Até porque, só um pormenor, nenhuma empresa que monta placas solares faz contratos para as desmontar. Portanto, são quilómetros e quilómetros. Uma boa questão. Claro que sim. Sou também muito crítico do que o Sr. Embaixador está a referir, até porque nomeadamente no nosso país, Portugal, se encontra neste momento em plena reconversão de solos capazes e aráveis
agrícolas para a conversão de agricultura de painéis solares. O que eu também penso que não, para a questão da biodiversidade que nós todos apregoamos aqui na União Europeia, vai contra essa ambição e, de tal modo, também contra a destruição do que é o rural. Para saber mais sobre o impacto que a subida da temperatura tem no nosso dia-a-dia, pedimos ao repórter da Euronews, Jeremy Wilkes, que nos explique. Estou literalmente no meu jardim em França e os riscos e as ameaças relacionadas com as alterações climáticas são omnipresentes. Se olhar para estas árvores de fruto atrás de mim, elas estão a florescer hoje cerca de 2 semanas mais cedo do que na década de 60. O Serviço Copérnicos para as Alterações Climáticas afirma que o maior risco para a Europa é, de facto, o das inundações. Muitas das nossas cidades não estão preparadas. Precisamos de planos de ação e sistemas de alerta precoce. E depois, a outra ameaça que enfrentamos é a das vagas de calor do verão. E vimos, particularmente no sul e leste do continente, muitas áreas que foram afetadas no ano passado. E isso vai continuar à medida que o planeta aquece. Tiago, este ano celebram-se os 10 anos do Acordo de Paris, com a saída dos Estados Unidos e o relaxamento destas medidas por parte da União Europeia. Há esperança para que as metas sejam atingidas? Eu penso que existe esperança que as metas sejam atingidas. Agora, dependerá muito do esforço comum e o esforço que será possível de juntar nos países que se mantenham no acordo. Agora, a meta, nomeadamente anual, do ano que está estipulado, poderá ser mais complicado de ser atingido. E até porque os restantes países que não assinaram o acordo também farão uma grande parte das emissões e, portanto, de não alcançarmos as metas. António, o Portugal é um dos países que, pela sua localização geográfica, está mais suscetível aos fenómenos climáticos extremos. Como é que se prepara o nosso país para que não tenhamos que assistir a cenários como aconteceu em Valência, em Espanha? Bom, eu já gostava de dizer que em Valência houve influência humana, sim, mas influência da estupidez humana. Ou seja, a senhora que agora é comissária, a senhora espanhola que era ministra em Espanha, mandou destruir tudo o que era oposição à descarga das águas até chegarem a Valência, por razões ecológicas, que é tal ecologismo radical, e essa foi uma das grandes razões, e ela vai ser julgada em tribunal por causa disso, uma das grandes razões da catástrofe que se operou. Quanto a Portugal propriamente dito, Portugal, como sabe, estes últimos dias, semanas, choveu muito mais que o normal. Está tudo cheio, as barragens estão cheias, portanto não vamos falar num cenário de seca tão cedo, portanto está fora de questão. Agora, o que eu acho de facto é que Portugal devia ver onde é que tem mais cimento, mais concreto, e nessas zonas fazer intervenções adequadas, porque isso pode ser extremamente perigoso, como se passou na Tunísia, por exemplo, há uns anos atrás, com aquele cimento todo morreu uma data de gente, porque as águas não tinham escoamento. Portanto, nós temos, em Portugal, a minha primeira prioridade, e eu não sou especialista, seria fazer sistemas de escoamento que estejam sempre limpos e eficazes. Há anos que a Greenpeace exerce pressão sobre a União Europeia para que esta adote políticas e está contra esta desregulamentação. Ouvimos Paul Musiol, da Greenpeace Europa. Vemos ano sim, ano não, todos os verões na Europa ondas de calor muito intensas que estão a ficar mais fortes. A ligação às alterações climáticas está muito bem documentada. No ano passado, ou em 2023, foi algo como 50 mil mortes a mais ligadas a ondas de calor. E esse número não para de crescer. Então, quando falamos sobre o impacto na sua vida, da desregulamentação ambiental, ou de coisas assim, quando estamos a tentar promover a política ambiental, é isso que defendemos. Estamos a tentar defender a saúde, os meios de subsistência e o bem-estar das pessoas. Acabamos de ouvir Paul Musiel, da Greenpeace. Kathleen, a Lei Europeia do Clima fixa a neutralidade carbónica para 2050. Como é que a Madeira pode adaptar-se a isto sem comprometer setores como o turismo e o transporte aéreo? Temos uma realidade na Madeira, na região autónoma da Madeira, que é bastante diferente da realidade do resto do continente. E somos uma região dita ultraperiférica, há 9 regiões ultraperiféricas na União Europeia, somos uma delas, e temos um artigo no tratado que é bem específico, o artigo 349, que nos permite
não ficar fora da regulamentação, mas sim poder adaptar essa regulamentação às nossas realidades. Portanto, e tem tido sucesso? São ouvidos na União Europeia? Somos ouvidos cada vez menos, infelizmente, com o alargamento da União, com a entrada de novos Estados-membros com menos, digamos, conhecimento ou compreensão do que são regiões ultraperiféricas que se encontram, como é o caso, por exemplo, da Ilha da Reunião, a mais de 10 mil quilómetros do continente europeu, no Oceano Índico, que, portanto, é uma realidade completamente diferente. Muitas vezes tentam dizer, sim, mas há outras ilhas, é verdade, mas uma Sardenha ou as Ilhas Baleares não têm nada a ver em termos de realidades climáticas, mas também em termos de distância. Foi o caso, por exemplo, das regulamentações sobre os transportes. Fomos nós um pouco penalizados por essa regulamentação, sendo que estamos numa ilha no meio do oceano e que para nós termos que aplicar uma regra idêntica a outras ilhas que estão muito perto do continente e que as pessoas podem apanhar um barco para ir até ao continente, não é o nosso caso e, portanto, temos que ter também em consideração essa realidade. Obrigada. Nós vamos ter que fazer aqui um pequeno intervalo, mas voltamos dentro de instantes. Até já. Bem-vindo de novo ao Bruxelas, meu amor, e à conversa com os nossos convidados. Neste bloco vamos analisar o Plano Europeu para revitalizar a política agrícola comum, que tem ajudado os agricultores nas últimas décadas. Vem aí a discussão sobre o financiamento num contexto de guerra comercial, com os efeitos da subida das tarifas de Donald Trump na produção alimentar a juntarem-se aos receios dos agricultores com o recente acordo comercial da União com o Mercosul. Kathleen, a ideia aqui é facilitar a vida dos agricultores e de todos aqueles que beneficiam dos fundos europeus. O que é que já se sabe sobre esta reforma que aí vem? Sabe-se muito e sabe-se pouco. Há muitas coisas que se dizem e não se sabe o que é verdade ou não é verdade nas intenções da Comissão Europeia. Mas o trabalho tem sido feito, não é? Com a Comissão, os lobistas, enfim, os interesses têm sido discutidos. O trabalho tem sido feito e os interesses são muito diversos. E aí, mais uma vez, a dificuldade e, pronto, eu como representante aqui numa região ultraperiférica, temos, claro, umas realidades e uns pedidos que podem divergir imenso de outros grupos de interesse. Mencionou o Mercosul, isso para nós, eu sei que Portugal tem um grande interesse neste acordo, mas a realidade da Madeira poderá ser outra relativamente a este acordo e nomeadamente no que diz respeito aos produtos ditos sensíveis. Temos a banana da Madeira, que é uma produção muito pequena, mas muito importante para a nossa região. E, portanto, é verdade que um acordo como o Mercosul poderá vir a ter um impacto bastante importante nesta produção. Então, perguntava, António, há razões para os agricultores estarem assustados com este acordo do Mercosul e com as tarifas de Trump? As tarifas de Trump podem ser negociadas, os acordos com o Mercosul são mais complicados. Nós, Chega, somos completamente contra o acordo com o Mercosul, porque sabemos que isso vai prejudicar os agricultores portugueses. No entanto, Em que medida? Na medida que acabou de citar, que vêm produtos muito mais baratos para a Europa, em que nossos produtos não podem competir. E os nossos produtos, por outro lado, estão a preços tão caros que não têm capacidade de exportação. Portanto, são ambas más para nós. E aí a nossa agricultura é um setor muito frágil e que tem que ser de todas as formas protegido. Nós sabemos que a PAC foi feita pelos franceses e para os franceses, mas de qualquer forma nós temos sabido viver, salvo erro, com essa política comum. Portugal, com o MEM, tem conseguido sobreviver e a agricultura portuguesa também. Portanto, o acordo com o Mercosul, do ponto de vista daquilo que é uma base fundamental para Portugal, que é a base alimentar da agricultura, é má para Portugal e nós somos contra. Tiago, que futuro terá o setor agrícola português em tempos de alterações climáticas e no meio desta guerra das tarifas? Nos tempos que correm de alterações climáticas, eu penso que o nosso setor agroalimentar, principalmente a agricultura, terá de se adaptar a estas alterações, nomeadamente na utilização de novas tecnologias,
como a utilização de drones na agricultura, que pode permitir a utilização de fitofarmacêuticos em menor escala, de certa maneira, sendo mais precisos, a utilização de outras tecnologias, nomeadamente, como eu também já referi há pouco, as novas técnicas genómicas, novas variedades mais resistentes à seca, que possam, eventualmente, como há pouco vimos na peça, combater a necessidade da planta florescer antes do tempo, digamos assim, e portanto, havendo a possibilidade da União Europeia para fomentar este tipo de tecnologias em Portugal, também nos restantes países, eu penso que a agricultura sempre provou ser um setor resiliente e continuará a ser. Ora, muitos querem ter uma palavra sobre a reforma da PAC. Ouvimos Enrico Somaglia, secretário-geral da Confederação Europeia para as Indústrias da Alimentação, Agricultura e Turismo. A próxima reforma da política agrícola comum está a chegar num momento extremamente crítico para o setor, devido a grandes incertezas e a um grande sentimento de insegurança devido ao contexto externo, à tensão geopolítica, etc. E a situação é particularmente difícil para os trabalhadores agrícolas. As nossas exigências para com a Comissão Europeia, tendo em vista a próxima reforma da PAC, são principalmente 3. A primeira é reforçar a dimensão social da política agrícola comum. A segunda exigência é manter um orçamento muito ambicioso para a próxima reforma da política agrícola comum. A terceira exigência é alargar realmente os critérios para os pagamentos diretos. The criteria for direct payments. São 3 propostas muito concretas, António. Estes pedidos são possíveis, especialmente a parte dos pagamentos? São. O segundo e o terceiro pedido são possíveis e eu estou, em princípio, de acordo com eles. O primeiro é muito mais complicado porque implica problemas de imigração. Ou seja, essa imigração que está completamente descontrolada neste momento na Europa e que tem que ser controlada em conjunto com todas as forças, quer sociais, quer económicas. Ou seja, não é mandar vir mão de obra de qualquer forma, que nem sequer sabe trabalhar, como é o caso do que está a acontecer em Portugal, para depois não saber o que é que haver de fazer com essas pessoas, que são pessoas, que também são dignas de respeito. Portanto, há que reconstruir toda a política de imigração e essa política de imigração, com certeza, que tem reflexos na produção agrícola. Esse é um assunto que vai dar certamente outro debate. Tiago, também é agricultor, que pedido gostava de ver escrito nesta proposta? Relativamente à PAC, eu penso que eu iria referir, nomeadamente, sendo eu um jovem agricultor, que olhassem mais para os jovens agricultores na perspectiva de, principalmente, vermos que ultimamente não é a questão monetária que prende as pessoas virem para o ramo agrícola. Temos de repensar a forma de realmente colocar jovens na agricultura. E atrair, não é? Atrair jovens. Estava a vê-la assinar quando estava a ouvir a peça. Pedi-lhe aqui um comentário. Eu diria o ponto sobre a revalorização ou termos um orçamento ambicioso para a PAC. E no nosso caso das regiões ultraperiféricas, o chamado POSEI, que é a nossa PAC específica para a nossa agricultura ultraperiférica, é absolutamente essencial. O orçamento, no nosso caso das regiões ultraperiféricas, não foi revalorizado nem revisto desde 2009, quer dizer que estamos hoje em dia, os nossos agricultores estão a trabalhar com um orçamento que não mudou há quase 20 anos. Tiago, concorda que devemos ter um orçamento mais ambicioso para a reforma da PAC? Claro que sim. Tudo o que seja para melhor é bem-vindo. Agora, sejamos também um bocadinho sérios, eu penso que se o próprio orçamento seja nos mesmos moldes que o anterior, claro que com o ajuste à inflação, como a Cadelina estava a dizer, tem que ser repensado. Os pagamentos ao agricultor poderão ter que aumentar com o ajuste à inflação, mas tudo o que seja com o mesmo orçamento para cima é bem-vindo, claro. Nós vamos ter que terminar por aqui. Obrigada aos meus convidados e obrigada a si por assistir. Até já. Olá e seja bem-vindo ao Bruxelas, meu amor, o programa da Euronews que lhe traz todas as semanas, em português, as notícias e os debates que marcam a atualidade europeia. Hoje tenho comigo António Teixeira Correia, eurodeputado do Chega no Parlamento Europeu, Catelino Figueiredo Leici, representante da região autónoma da Madeira, e Tiago Mateus, engenheiro agrónomo. Obrigada aos três. Uma das histórias recentes da ligação
ou por vezes conflito entre ambiente e agricultura tem a ver com lobos e a potencial desclassificação do nível de conservação de estritamente protegido para protegido. Para os grupos de defesa dos direitos animais, os lobos não causam danos aos humanos e são um símbolo de conservação da natureza. Mas para outros, os lobos são uma grande ameaça para as explorações agrícolas e pecuárias. E esta história parece ser pessoal para a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, desde que o seu pónei favorito, Dolly, foi morto por um lobo em 2022. Tiago, os lobos são uma ameaça para os agricultores e para as populações rurais? Eu penso que essa resposta seria dada no sentido negativo, até porque, se formos a ver, no caso do nosso país, de Portugal, a população de lobos encontra-se maioritariamente no norte de Portugal, onde poderá eventualmente haver casos de mortes, de ataques de lobo, peço desculpa, nomeadamente porque o gado se encontra em regime extensivo. Agora, obviamente, isto é um pouco escusado, porque os agricultores poderiam adaptar a sua modalidade, colocar os animais, encerrar os animais durante a noite, durante o dia, estar mais vigilantes e, obviamente, poderia utilizar, mais uma vez, tecnologias para monitorizar os seus animais. António, esta proposta ainda terá que ser votada no Parlamento Europeu. Se chegar a plenário, qual será mais a sua indicação de voto? Eu, completamente contra a mudança de estatuto dos lobos. O lobo é um animal fantástico. Olha, eu não lhe vou dizer em Portugal, que é o lobo ibérico, principalmente, que está a ser repopulado no norte de Portugal, mas vou-lhe dar o caso de Yellowstone nos Estados Unidos. A partir do momento em que o Parque de Yellowstone foi repovoado com lobos, toda a natureza mudou para melhor, toda a biodiversidade da natureza aumentou, porque eles vieram repor todo um equilíbrio da própria natureza, desde o leito dos rios, porque a vegetação mudou com a chegada dos lobos até à fauna e flora, à evolução da fauna e flora. Há uns estudos muito interessantes sobre isso. Portanto, todo aquele parque natural, que é enorme, de Yellowstone, se alterou para muito melhor com a chegada dos lobos. Catelina, a Madeira não tem lobos, mas como já falamos aqui, tem uma biodiversidade muito rica e protegida. Este debate mostra que é preciso encontrar soluções mais adaptadas às especificidades regionais. De facto. Mas eu gostaria primeiro, talvez, de recordar os 3 pilares da sustentabilidade. E os 3 pilares da sustentabilidade são a economia, o social e o ambiente. E penso que é muito importante encontrarmos aqui um meio termo, um balanço que não prejudique nem ao humano, nem ao animal. E a verdade aqui é que estamos numa situação de confronto, talvez, e que temos que encontrar uma forma de coexistir e que temos que tomar decisões e medidas que não tenham um impacto demasiado forte no humano ou no animal. Temos que continuar a proteger, a conservação, de facto, é importante, mas temos de ter cuidado quando a conservação talvez vá criar um imbalance, está-me a vir a palavra em inglês, um imbalance no que queremos em termos de sustentabilidade. Como qualquer história, há sempre 2 lados da moeda. Quisemos ouvir mais opiniões, como as de Hugo Tak, da Associação Europeia de Proprietários Rurais, e Hilária Di Silvestre, da Sociedade Internacional para a Proteção dos Animais. Vamos ouvir. Hoje estamos num nível em que a população está numa dimensão tal que vemos cada vez mais situações de conflito que estão a acontecer tanto à vida selvagem como aos animais domesticados e até aos seres humanos. A população está em níveis que não há necessidade de conservação ao mais alto nível. Portanto, a redução da lista é boa porque isso permite, em certas regiões, ter uma certa gestão da população de lobos. The wolf is always, in the last few years in particular, O lobo tem sido sempre, sobretudo nos últimos anos, utilizado como bode expiatório para o problema dos agricultores. Na Europa, a partir do momento em que temos alguns milhares de lobos, a solução é matar. Isso não é coerente. Se pedirmos a outras pessoas para coexistirem, devemos fazer a nossa parte e a convivência é possível. Our part and coexistence is possible. António, depois do pónei de Ursula von der Leyen ter sido morto, a Presidente da Comissão Europeia apelou a uma investigação sobre os lobos. Ora, a pergunta é esta. Um ano mais tarde foi apresentada uma proposta para baixar o Estatuto de Proteção,
Não parece que a Presidente da União Europeia está a usar a legislação para favorecer interesses próprios? Com certeza. Aliás, todos nós sabemos que os estudos dizem normalmente aquilo que as pessoas que os pagam dizem. E neste caso concreto é a realidade dos factos. É evidente que sim, é evidente que ela quis uma espécie de uma vingança contra os outros, ter matado o pônei, ter morto o pônei dela. O que só em si não seria grave. Grave é que ela faz isso com tudo. Ou seja, ela usa esse critério de utilizar a capacidade que tem e as capacidades da União Europeia para fazer e para utilizar em objetivos que não são realmente os objetivos da União Europeia. Tiago, esta desclassificação foi bem recebida pelo setor agrícola. Considera que esta mudança mostra que a União Europeia finalmente está a ouvir o mundo rural? Penso que sim. Eu penso que após os últimos protestos do passado ano, os agricultores sentaram-se à mesa com a Comissão, todas as NGOs envolvidas no meio rural sentaram-se na mesma mesa e penso que os agricultores estão a ser ouvidos. Porém, eu gostaria de fazer aqui um ponto que, estando a debater aqui o lobo, é muito importante também, especialmente para Portugal, debatermos os ataques, digamos assim, dos javalis, dos corsos, que realmente estão a afetar as nossas culturas. Eu tenho colegas que hoje em dia preferem não fazer certas culturas, como o milho, como o cereal, porque sabem que elas vão ser destruídas por estes animais. Ou seja, se nós queremos proteger o lobo, aliás, se nós matarmos o lobo, onde é que estão os predadores destes animais? Portanto, claro que se o próprio lobo tem um encontro com uma pessoa, claro que a pessoa deverá agir em defesa própria. O programa vai ficar por aqui. Quero agradecer aos meus convidados por terem aceitado o nosso convite e um especial obrigado a si que está desse lado por nos ter feito companhia. Se quiser saber mais sobre estes temas ou deixar-nos as suas sugestões ou comentários, escreva-nos para bruxelasmeuamor@euronews.com. Quanto a nós, voltamos em breve com mais notícias, sempre em português, aqui na Euronews, porque Portugal também tem uma voz na Europa. Fique bem, até lá.